Olá, amores! Boa tarde! Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Aqui é a nossa segunda entrevista, né, para o nosso nono ano, onde a gente continua falando sobre a Europa, só que dessa vez nós temos um convidado que vai falar diretamente da Irlanda, certo? E ele vai falar um pouco para a gente de como são as características desse país, né, as características culturais dessa população, alguns aspectos físicos também, certo? E ele preparou algumas imagens para mostrar para que vocês tenham um contato maior com esse país, certo? Para a gente entender principalmente as diferenças culturais. Tá? Então, eu quero passar a palavra a Rômulo, já agradecer, tá, Rômulo, a sua presença, dizer que De estou nada. muito feliz por você poder participar desse momento. Pode falar. Obrigado. Para mim é muito bom também estar aqui. É bom compartilhar informação com o pessoal e tal. Teve um monte de pergunta muito boa também. Eu vou tentar. A gente tentou organizar tudo para responder todas as perguntas e deixar tudo ilustrado e tal, fica mais fácil. Isso. Já de antemão, gente, eu passei para Rômulo algumas das perguntas que vocês mandaram. Né? Vocês tiveram um tempo para poder mandar as perguntas. Então, alguns temas já foram selecionados para que a gente falasse hoje, tá bom? Então, Rômulo, eu queria que você começasse falando um pouco sobre você. Né? Quem é você? Onde é que você nasceu? O que é que te fez ir para a Irlanda? Beleza. Primeiro, boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui também. Espero que não seja muito chato para vocês. A gente tentou manter interessante. Meu nome é Rômulo, eu nasci em São Vicente Ferre, é uma cidade do interior de Pernambuco. Aí cresci lá até uns 10 anos e de lá me mudei para Recife. Estudei em escola pública lá, estudei em escola particular, entrei na Federal, aí me formei em engenharia de pesca lá. Depois, em 2003, antes disso ainda, desculpa, antes disso eu fiz um curso de Business e Empreendedorismo no Sebrae e estava fazendo uma especialização na UPE. E antes do final da especialização, eu consegui um emprego no Cirque du Soleil. Que aí foi na turnê do Varecai. Eu passei um ano viajando com eles pelo Brasil, fazendo a turnê. Eu estava como supervisor de recepcionista. Eu treinava o pessoal em português e inglês. E tinha que estar sempre em contato com porque os supervisores dos supervisores eram todos de outros países e a língua escolhida para falar lá era inglês. Sem inglês você não podia assumir um papel de supervisor. Mas enfim, aí trabalhei lá por um ano. Quando eu terminou a turnê, que eles foram para a Argentina, aí eu voltei para Recife para terminar minha pós, para fazer a tese, apresentar e tal. E quando eu terminei a tese, eu meio que depois de ter vivido a experiência no circo, eu senti que era como se o Brasil tivesse ficado pequeno para mim. E eu tocava guitarra, eu tocava guitarra com o irmão da Carol. E, e isso para mim sempre foi meio que um sonho, conseguir viver de música e tal. E foi um dos motivos também quando eu vim para a Irlanda, que eu vim para cá para estudar inglês, para aperfeiçoar meu inglês na realidade. Porque eu já conseguia falar, mas era aquela coisa que você não é não está no nível de fluência. Você não é como uma pessoa que fala desde que nasceu. E eu vim para cá para estudar, para melhorar, para subir o nível do meu inglês e talvez voltar e conseguir um trabalho melhor, coisa do tipo. E paralelamente tentar a carreira como músico, né? Porque aqui eu vou mostrar para vocês, tem umas partes na apresentação que eu vou falar sobre músicos aqui, em geral, essa parte da cultura de rua e tal. E aqui é muito forte isso. Tem gente que vive disso. E, enfim, eu vou voltar para o roteiro, porque senão eu vou falar aqui até amanhã. Bom,
No momento... Romulo, só te fazer uma pergunta com relação, já que você está falando de idioma, você sentiu diferença para o inglês que você aprendeu aqui no Brasil e o inglês falado na Irlanda e em outros lugares também da Europa? Você passou por outros países da Europa também falar Passei. inglês? Eu passei na Inglaterra, em Londres. Aqui, primeiro, tem uma diferença, porque o inglês que a gente aprende aí é o inglês americano. É o inglês que a gente vê em seriado, vê em filme. É difícil dizer se a pronúncia é mais limpa ou não, porque eu acho que é questão de hábito. Se você se acostuma com o inglês com um sotaque, ou você vai estranhar o outro. E quando eu mudei para cá, aqui é muito difícil entender o inglês dele. É como se fosse uma diferença do português da gente e o português de Portugal, que algumas palavras têm significado totalmente diferentes, ou a pronúncia é diferente. E quando você está vindo de um lugar que você está acostumado só com aquilo ali, você está meio que numa bolha, você chega aqui, é meio que o que eles estão falando, eu não entendi nada do que eles falaram. Mas aí depois de um tempo você vai acostumando, você vai fazendo amizade com o pessoal daqui, quanto mais você interage, melhor seu inglês fica. Você foi direto para a Irlanda ou você passou por outros países para poder chegar na Irlanda? Quando eu vim para cá, eu passei em Portugal, França, Inglaterra e vim para cá. Em outros lugares eu fui, mas foi de férias, né? Foi tipo, passava 2 semanas, uma coisa assim. Não foi nada para morar, não. Bom, porque eu mudei, eu só estou voltando aqui pro roteiro. Bom, as maiores diferenças entre Brasil e Irlanda inclusive uma das razões que eu decidi continuar morando aqui, é porque aqui você tem uma sensação que a vida é mais justa. Você trabalha muito, você ganha muito dinheiro. Você trabalha pouco, você ganha pouco dinheiro. Mas o pouco que você trabalha ainda é justo, assim, que você consegue pagar um aluguel, você não passa fome, você consegue comprar um carro. Não vai ser uma casa de 5 quartos, um carrão do ano, mas você consegue ter uma vida digna. Você não lhe falta nada. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa. O que eu mais gosto da Irlanda e aspectos mais marcantes, eu acho que aqui eles fizeram um esforço muito grande com justiça social. E eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas talvez eu vou falar agora também. Que eles tentam favorecer a família, as famílias mais pobres, ou que estão em situação de vulnerabilidade, para que, às vezes, os pais não têm. Não vai mudar tanto para os pais, mas para os filhos vão ter uma oportunidade de ir para uma escola boa, vão ter a oportunidade de, em vez de trabalhar, usar aquele tempo para estudar e ter a nota melhor, entrar na faculdade melhor. Tem todas essas coisas. Escola que acho que 99% é pública. Tem pouquíssimas escolas particulares. As escolas particulares, faculdades, tem pública e particular. Mas mesmo as particulares, por exemplo, se eu quisesse estudar lá, porque eu não sou irlandês, eu pagaria 15 mil euros por ano. Uma pessoa que é irlandesa, eles podem entrar de graça ou pagar até 5 mil euros, dependendo, porque eles colocam essas pessoas dependendo da classe econômica que elas estão, dependendo de quanto a família ganha. Tem certas áreas que são áreas com baixo índice de desenvolvimento, por exemplo, que todo mundo lá, basta você morar lá, você entra na faculdade de graça. Se você conseguir a nota para entrar, você está lá e não paga nada para estar na universidade. É uma equivalência à renda, por exemplo. Exatamente. Eles usam a renda para categorizar quanto você pode pagar pela universidade. A mesma coisa com saúde. Eita, eu não ouvi o que tu falou. É porque eu falo na outra sala também. Ah, tá. Como é a experiência de morar na Irlanda? Para mim tem sido uma experiência muito
Eu estou tentando dizer positiva, mas eu vou dizer que foi amadurecedora. Porque quando eu vim para cá, eu vim com muitas expectativas, eu vim pensando, é primeiro mundo, eu falo um pouquinho de inglês já, eu sou desenrolado e tal, e vai dar tudo certo. Só que não. Para mim, mostrou muito que praticamente todo lugar que você vai é bem similar, é bem parecido. Você tem, nada vai vir na sua mão, nada vai ser dado, você vai ter que ir atrás, você vai ter que trabalhar, vai ter que sair da sua zona de conforto, é o principal. Como morar em paz sabendo que não existe cobra, para mim isso não fez tanta diferença, porque eu gosto de cobras, eu respeito, ela fica no lugar dela, eu fico no meu, mas eu não tenho nada contra elas, não. Achei interessante realmente essa pergunta. Foi interessante. Eu quero te perguntar algumas coisas, Romulo, com relação à cultura das pessoas. Como é que você foi recebido aí na Irlanda? As pessoas te receberam bem? Como é que os brasileiros são vistos? Uhum. Aqui eles têm sentimentos misturados com relação às pessoas, a brasileiros, porque aqui teve um tempo que veio muito brasileiro antes e eles meio que construíram uma má fama para brasileiros, porque esse pessoal tentava tirar vantagem dos outros, e todo esse tipo de coisa, assim, eles se envolveram em coisas que não eram legais. E no sentido legal, de lei, e não era legais também, porque não é bom fazer para o outro. Mas você percebe que tem gente que a maioria das pessoas elas tratam caso a caso. Se elas lhe conhecem, elas meio que se dão o trabalho de lhe conhecer e dizer, não, esse cara é decente, você é uma pessoa boa, ou não, eu não quero conversa com você. Mas aqui, por exemplo, agora com o coronavírus, eu vou falar disso depois, porque eu vou falar sobre o coronavírus depois lá, que tem outra pergunta sobre isso. E o que você acha o que você acha da modernização da Irlanda? Eu acho que aqui está sendo muito interessante, porque aqui virou um polo de TI. Microsoft, Google, Facebook, a Amazon, todas essas empresas, elas construíram sedes aqui também, que são para vários deles são sede para a Europa inteira. Ou seja, eles estão contratando muita gente aqui, está tudo a Dublin e a região de Dublin aqui está crescendo muito rápido. Está sendo bom porque ajudou o país a se recuperar da crise de 2008. E deixou teve muita gente que perdeu casa, teve muita gente que até hoje não conseguiu se recuperar, ainda está pagando dívida daquele tempo. Eita, eu esqueci de mostrar a vocês as fotos. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Podem falar aqui no chat, tá, pessoal? Bom, isso aí é Dublin. Cheia, Romulo. Oi? Se você puder deixar em tela cheia, eu acho que fica melhor de ver. O meu tá em tela cheia aqui. Eu não sei se não tá mostrando em tela cheia para vocês. Espera. Tá mostrando... Apareceu agora? Pronto, agora tá perfeito. Agora, beleza. Pronto, isso aqui é Dublin. Esse é o rio Liffey, que é o rio que passa cortando Dublin. Para mim, Dublin lembra muito Recife. Uma das razões que eu gosto tanto daqui, é que eu meio que me sinto em casa. Recife tem muito essa atmosfera que é criada assim, com o rio passando pela cidade, é meio poético e tal. Dá uma sensação muito de casa, de estar em casa para mim aqui. E tem mais foto. Essa é a Halfpenny Bridge. Essa ponte aqui na história, não existiam as outras pontes grandes. E para atravessar o rio aqui nessa parte, você tem que pagar meio centavo para atravessar de um lado para o outro.
Aí por isso que o nome Halfpenny Bridge é Half a Penny Bridge, só que eles encurtaram, que é metade de um centavo, ponte da metade de um centavo, tradução literal, né? Isso aqui é o Temple Bar. Para mim é outra área que lembra muito Recife, que é o Recife Antigo. Eu não sei se vocês têm uma área parecida em João Pessoa, mas eu imagino que tenham. É uma parte mais histórica da cidade, é uma região mais boêmia, vamos dizer assim. Essa era o O'Connell Street. Essa é uma foto antiga lá, de antes dos anos 30, imagino, mais ou menos. E esse é o GPO, que hoje em dia é os Correios, mas antes era como se fosse um palácio do governo, uma coisa assim. E essa sempre foi uma rua central em Dublin, é como se fosse o centro da cidade, vamos dizer assim, né? Eles estão falando, Rômulo, que parece com o centro histórico de João Pessoa. Pronto. Eu imagino que a maioria dessas cidades mais antigas assim tem alguma região que é parecida com isso, que foi parte da colonização e tal. Passando aqui para outro tópico, que era a história. Aqui uma pergunta: como é a relação da Irlanda com o Reino Unido hoje em dia? Bom, hoje em dia é bem mais tranquila, porque os países meio que cresceram e a Irlanda depende muito da Inglaterra ainda, porque a Inglaterra fica entre a Irlanda e a Europa. E muita coisa que a gente precisa, ou que precisa passar para a Europa, ou da Europa para cá, passa pela Inglaterra. Rômulo, você pode só deixar a tela sem estar compartilhada? Posso? Então, só abrir outra, que eu já deixei outra apresentação aqui aberta. Pronto, eu vou colocar aqui lá. Pode deixar assim, então, tá bom? Pronto. A outra pergunta é como é essa divisão de Irlanda do Norte e Irlanda, e se é meio confuso. Em 1916, quando assinaram o tratado, tinha um partido que queria que a Irlanda, que só queria independência se fosse da Irlanda inteira, que seriam os 32 condados, que são divididos, seriam equivalentes a estados no Brasil. E outro grupo, eles meio que queriam que a Irlanda fosse independente e eles aceitavam alguma negociação com a Inglaterra. Aí o que aconteceu? Esses 6 condados do norte, que hoje é a Irlanda do Norte, foram parte que a Inglaterra quis manter sob controle deles. E essa divisão se baseou basicamente na quantidade de protestantes que tinha lá. E o resto da Irlanda era mais católica. Então, esses condados, a Inglaterra sentiu que eles tinham mais poder político lá e que eles não queriam perder aquele poder político. Porque senão eles iam perder meio que o contato com a ilha da Irlanda inteira. Só para dar uma orientação para vocês, aqui é Dublin, Cork, que é outro ponto grande, outra região bem desenvolvida, Galway. Eu tenho outro mapa que tem as principais cidades, né? E esse problema todo, durante a divisão, na Irlanda do Norte, tinha muita gente lá que se sentia como parte da República e não queria que o condado ou o estado que eles estão fizesse parte do Norte. E foi daí que começou a surgir o IRA e outros grupos menores que eram revolucionários e queriam estar contra o Reino Unido para libertar a Irlanda do Norte. E pronto, isso é uma das coisas. Essa foto é bem recente, que um dos problemas que acontece lá, porque o nome da cidade é uma parte que é a parte republicana chama de Derry. Eu acho que a maior parte dos países, outros países conhecem como Derry, mas os fundamentalistas que apoiam o Reino Unido chamam de Londonderry. E isso é o tipo de coisa que acontece assim, o pessoal vai e meio que fica essa briga assim, é Londonderry, é Derry, e eles ficam nessa briga. Isso aqui acontece em alguns lugares ainda lá. Ainda, a situação ainda é tensa. Não existe um combate aberto, mas ainda existe essa tensão que o pessoal
Eles ainda não, eles só então, existe um grupo que vai estar satisfeito quando a Irlanda for uma só, quando for toda a ilha da Irlanda um único país. Isso aqui é em Derry. Lá eles têm uns murais assim em algumas partes históricas da cidade, onde eles pintam o lado das casas com cenas. A maioria delas foram com fotografias do tempo desses quando eles tiveram esses problemas, que eles chamaram Troubles, que é literalmente traduzido para problemas. E essa foto foi de um menino fugindo de uma parte que o exército britânico estava incendiando, porque era uma zona onde os revolucionários tinham controle. Essa parte aqui é bem na entrada de Derry. Essas casas não existem mais hoje. Essa parte aqui foi toda destruída, mas eles conseguiram manter. Eles reconstruíram, na realidade, porque essa parede ela não ficou inteira, ela ficou uma parte, mas eles reconstruíram e hoje é como se fosse um símbolo da resistência contra o Reino Unido. E esse era um bairro católico. Lá eles tinham muito essa coisa de bairro católico e bairro protestante. E a parte católica da cidade era considerada Free Derry porque eles se consideravam como República da Irlanda, apesar de politicamente eles serem parte do Reino Unido. E o que desencadeou esse conflito foi porque nesses 6 condados do norte, essa outra foto lá de um menino brigando, esse foi um dos atentados à bomba que tinha lá, que o IRA organizou, né? E esses ataques normalmente eles eram focados em áreas protestantes ou em prédios do governo. Eles eram focados em algumas áreas assim. De vez em quando, infelizmente, eles matavam inocentes também, porque eles não tinham como controlar quem ia e vinha, quem entrava. Se eles colocassem, não sei, em um restaurante que fosse de alguém que apoiasse os britânicos, e consequentemente ia entrar alguém lá, algum inocente que também ia sofrer na situação. Isso foi aqui em Dublin, esse é o O'Connell Street, aquela que eu mostrei a vocês anteriormente. Esse foi um dia que foi chamado Bloody Sunday. Que foi o dia que foi marcado pelo governo, o exército britânico veio aqui em Dublin e eles tinham alguns pontos de controle aqui e eles tinham carros, como se fossem carros fortes, mais ou menos. Era como se fosse um carro de guerra, um tanque de guerra, só que pequeno, mais no tamanho de um carro. E nesse dia o exército saiu para a rua e eles simplesmente atiraram em gente, mataram gente e foi muito foi muito brutal mesmo, porque muita gente não tinha como se defender. Um conflito muito sangrento, né? Foi, exatamente. Tem uma música do YouTube que é baseada nesse dia, meio que conta essa história. Essa bola foi desse mesmo dia, que tem um estádio aqui chamado Croke Park, que nesse dia estava acontecendo um jogo de futebol gaélico, que eu vou falar mais sobre ele mais para frente. Que o jogo era contra Tipperary e Dublin. Tipperary é um condado daqui, que eles têm história no futebol gaélico, né? Eles são muito bons. Isso foi em 1920. Isso era o ingresso do jogo. E nesse dia, os carros do exército entraram em campo, eles foram por meio do campo, fecharam o estádio e começaram a atirar em todo mundo que estava lá. Criança. Desculpa. É complicado, realmente é uma situação muito, muito tensa você imaginar essas situações. Isso revela, Rômulo, o quanto eles são resistentes, na verdade, né? E o quanto eles são o povo irlandês, né? Ele tem essa história forte, né, para contar. Realmente são histórias que a gente precisa conhecer, porque aqui no Brasil é tão difícil a gente ouvir falar
né? É tão difícil a gente ter o conhecimento, só realmente quando a gente tem esse contato com a cultura que a gente consegue perceber a grandiosidade de você receber essas outras situações e reconhecer isso quando isso vem também para a nossa realidade, né? Quando a gente Uhum. compara com as coisas que acontecem aqui no nosso país também. Exatamente. Desculpa aí, galera. Tudo É, bem. é porque, tipo, eu estive lá e você vê. Eu entendo, eu E, entendo. e você vê de perto, você vê a história, você vê sapato. Entendo, entendo. Tipo, Com relação voltando à questão da língua, é muito diferente o inglês falado na República da Irlanda e o inglês falado na Irlanda do Norte. Pode colocar a posso tela colocar ampliada? outro mapa aqui? Isso. Tem, mais ou menos, é como se fosse no Brasil, que eles têm sotaques diferentes. Sim, sim. Por exemplo, aqui a gente fala down, de baixo, de descer, alguma coisa assim. Lá eles falam down. É um pronúncio diferente. Mas é basicamente isso. É como se você fosse no Brasil e fosse comparar o português que a gente fala aí, o português que se fala em São Paulo, o português que se fala no Rio Grande do Sul. O sotaque é diferente, mas é inglês, é a mesma língua, tem alguns Mas se diferentes. entendem, né? Se entende, se entende. Isso. Bom, a outra pergunta era quais as principais cidades da Irlanda. Isso. Bom, as principais são Dublin, essa área aqui tem mais cidades maiores, tipo Navan, que são Drogheda, Naas, que eles chamam aqui Naas, Carlow. Todas essas cidades aqui por perto, elas são cidades satélites agora. Só para vocês terem uma ideia, a Irlanda de um lado para o outro aqui dá uns 200 quilômetros. Ela é mais a ilha da Irlanda inteira, contando com a Irlanda do Norte, é mais ou menos o tamanho da Paraíba. Para dar a vocês uma sensação, uma ideia de escala. Tem Cork, que é outra cidade que é grande aqui também no sul. Foi onde o Titanic fez a última parada antes de sair para os Estados Unidos. Perfeito. Tem Galway. Galway é uma cidade turística também. Tem aqui essa costa, a costa oeste, ela é cheia de cliffs, porque ela está aberta para o Oceano Atlântico aqui. E o Oceano Atlântico nessa parte aqui é bem violento. Essa área, principalmente o sul do oeste, essa parte aqui, e o oeste, eles pegam a pior parte do clima aqui. A próxima... O clima é estável É estável. Nessa foto aqui, eu acho que dá para explicar um pouquinho melhor. Essa foto aqui explica mais ou menos como as correntes de vento meio que se comportam de uma forma geral. Isso aqui seria mais no verão, porque aqui a gente recebe mais, no verão a gente recebe mais ar quente que vem do trópico, do Equador, subindo, e o clima fica bem quente. Hoje mesmo fez 27 graus, para a gente aqui é muito quente. A gente saiu para o parque e tá todo mundo deitado, sem camisa, todo aberto na grama, porque tá muito quente. É uma cidade ensolarada? Tá, o céu tá azul, sem nenhuma nuvem. E aqui a gente tem 4 estações do ano bem definidas. No inverno, o ar polar, daqui de cima, ele vem com mais força e empurra mais para baixo esse ar quente e esfria bastante aqui. O inverno, a média no inverno é uns 4, 5 graus. Teve inverno como o do ano passado, que esfriou bastante e nevou consideravelmente. Porque não é todo ano que neva. Acho que desde que eu estou aqui nevou 2 anos. Mas antes disso eu fazia, sei lá, pelo menos uns 5 anos que não nevava. Mas é basicamente isso. Aqui no inverno esse ar quente sobe, no verão, desculpa. Esse ar quente sobe mais e a gente pega chega o verão aqui, e no inverno
o ar polar vem e esfria mais aqui. Romulo, deixa eu te perguntar uma questão. Não sei se você poderia falar sobre isso. Com relação à estrutura das casas na Irlanda, você percebe que elas conseguem se adaptar bem a essas diferenças do tempo? Aqui eu acho que as casas são mais preparadas para o inverno do que são para o verão. Porque aqui os verões estão ficando mais quentes. A casa tradicional aqui, ela é feita para manter o calor dentro da casa. Por isso que hoje eu estou aqui, mas estou sofrendo, porque a janela está toda aberta, a porta está toda aberta, só que o jeito que as casas são feitas, eles não consideram a direção que o vento vem, eles tentam pegar o máximo de sol. Aí o sol passa o dia inteiro aqui no quarto. Aí o quarto esquenta, a sala esquenta, a casa parece uma estufa, mesmo com tudo aberto. Mas aqui eles usam muito madeira nas casas, eles só usam tijolo, eles usam mais um tijolo como se fosse de cimento, um tijolo cinza grandão, eles usam mais no lado de fora, é mais questão estrutural. Aí eles usam no lado de fora e algumas principais paredes da casa no lado de dentro. O resto das paredes, eles chamam drywall. É como se fosse um compensado. Né? É um pré-moldado. É como se fosse compensado. É uma folha de madeira que eles parafusam e depois eles só cobrem com massa e pintam. E não tem risco de pegar fogo, não, essas casas? Tem. Aqui eles estão muito cuidados com essa questão de incêndio e tal. Aqui, por lei, toda casa tem que ter, dependendo da quantidade de cômodos, tem que ter um número X de detetores de incêndio. Na cozinha você tem que ter extintor, tem que ter, eles chamam fire blanket, é como se fosse um cobertor que você joga em cima da pessoa que está pegando fogo, do fogão, para abafar o fogo, que ela é um tecido especial que não pega fogo e corta o oxigênio para o fogo, né, para a chama. E aí apaga o fogo. Mas todas as casas têm isso. Todo lugar que você vai... utilizar esse Oi? recurso nas escolas, por exemplo, existe algum treinamento para aquele... Existe. Aqui eu passei um tempo trabalhando como gerente numa loja chamada Dunnes, que é uma empresa grande, é como se fosse um bom preço no Brasil. Um hiper bom preço. E eu não sei nem se eles existem mais. Mas eles, de 6 em 6 meses, eles são obrigados a treinar pelo menos uma quantidade de X, porque é tudo proporcional com a quantidade de gente que entra na loja, que seria a capacidade da loja, a quantidade de funcionários e a quantidade de saída de emergência, porque isso tudo ajuda eles a calcularem quantas pessoas eles conseguem tirar de lá em tanto tempo. E, enfim, aí todo ano, de 6 em 6 meses, eles são obrigados a ou treinar pessoas novas, caso eles precisem, ou retreinar, fazer tipo como se fosse uma atualização do treinamento das pessoas que já foram treinadas. Já aconteceu com você? Já, o treinamento, não de fogo. Não, o acidente. Não, graças a Deus não. Aqui já aconteceu quando eu estava cozinhando de esquecer de tirar as coisas, tirar a comida da panela e esquecer o fogo ligado, que aqui o fogão é elétrico. Daí você não vê o fogo, literalmente, aí você meio que esquece que o fogo tá ligado. E queimou o fundo da panela e aquela fumaça disparou o alarme de incêndio. Daí eu tive que correr, abrir todas as portas antes que os bombeiros viessem, porque se os bombeiros vierem aqui, você paga uma taxa. E eu não queria eu não queria nem tirar eles de lá, porque se acontecer uma emergência em outro lugar, eles iam estar aqui, tá entendendo? Você está mobilizando eles sem necessidade. E é uma coisa que o pessoal aqui leva muito a sério, essa questão do que é público. Eles tentam não usar esses serviços porque eles sabem que é muito sério quando esse pessoal é chamado. Pode estar salvando a vida de uma pessoa e tal. E o povo aqui é muito consciente disso. É uma das coisas que eu acho uma das grandes diferenças daqui para o Brasil. Que no Brasil eu lembro que, por exemplo, tinha gente que você ouvia falar que passou trote para a polícia. Essas coisas assim,
E aqui se você faz um negócio desse e seu vizinho descobre, seu vizinho vai e entrega logo. Diz, ó, foi ele que tá ligando, ele tava ligando aqui, eu sei. E coisa do tipo assim, porque eles levam muito a sério, porque é dinheiro do contribuinte que está saindo desses recursos, né? Está sendo mal utilizado. É a questão de você se sentir realmente parte dessa comunidade, de você ter consciência cidadã, né? Exatamente. E um respeita o outro. Aqui no parque, eu não sei se vai dar para mostrar o vídeo a vocês depois, mas eu gravei uns vídeos agora no parque e você vê que o pessoal, apesar de estar muito quente mesmo para o padrão daqui, o pessoal que está saindo do trabalho está na quarentena e muita gente que eu conheço, mesmo assim, eles preferem não sair de casa para dar a chance de quem não podia sair de casa antes sair agora. Por exemplo, o pessoal que está mais vulnerável, com a saúde mais vulnerável, coisa do tipo, porque aqui o pessoal não leva sol o suficiente e as pessoas mais idosas, mais fracas, elas terminam ficando com deficiência de vitamina D, porque durante esse tempo todo eles não puderam sair de casa. E isso é incrível porque você vê o governo fazendo anúncios disso na televisão, dizendo, pessoal, se vocês puderem, fiquem em casa para dar uma chance para os avós, os pais de vocês, até saírem e tomar um sol, que é para a própria saúde deles, pessoal que tem osteoporose, essa coisa toda, que a osteoporose aqui é muito comum. E eu acho muito bonito isso aqui, é uma das coisas que eu vejo muita diferença no Brasil, é que eu acho que a gente tem muito a aprender nesse sentido. No Brasil, essa questão de pensar mais nos outros também. E as pessoas realmente seguem, né? Não é só seguem. As pessoas realmente seguem. Aqui é uma coisa que eu ia falar do vídeo lá, que você vê que o pessoal tá tudo lá, mas tem muita gente no parque, mas você não vê o pessoal sentado um de lado do outro. Aqui a limitação é de 4 pessoas. Os grupos não podem ser maiores do que 4 pessoas, e essas 4 pessoas têm que morar na mesma casa. Isso é agora, nesse período de pandemia. E eles estão abrindo agora, porque antes eram 2 pessoas, e, por exemplo, se você tem filhos, essas coisas, aí isso é uma exceção. Mas adultos seriam 2 adultos, tá entendendo? Certo. O que mais? O que você quer de principal característica cultural da Irlanda? Eu acho eles muito parecidos com o brasileiro. Eles são muito abertos. Você chega na casa deles, eles lhe oferecem comida. Eu vou na casa da minha noiva mesmo, ela é irlandesa. É igual ir na casa de vó. Você vai e você não sai se você não comer. Você não sai se você não comer. Eles são bem assim, eles gostam de lhe dar comida, eles gostam de fazer você se sentir em casa. Se você vai numa casa dessa, eles não deixam você lavar o prato. Eu vim conseguir lavar meus pratos um dia desse na casa dos pais dela. Faz 6 anos que a gente tá junto. E eles são muito assim. Minha mãe veio aqui e foi conhecer eles ela faz um jantar. É muito como o brasileiro, assim. Eles são bem calorosos. Quando você vai para o interior... Oi? Eles são bastante receptivos. São. Quando você vai para o interior... Todos os povos? Oi? Isso é com todos os povos, você percebe? Ou aqui em Dublin... um grupo específico que possa sofrer com a questão da xenofobia? Então, aqui em Dublin, eu acho que essa questão da xenofobia é um pouco mais séria. Porque, exatamente pelo que eu falei antes, que teve brasileiro que veio aqui, tirou vantagem e tal, e isso meio que constrói uma imagem ruim dos brasileiros. E isso acontece com várias outras etnias também. Há outras etnias que, por exemplo, eles discordam dos valores daquele grupo religioso, daquele grupo social, vamos dizer assim, e eles acham que essas pessoas vêm para cá e têm que se enquadrar aqui, ou que eles acham ofensivo. E isso tudo meio que gera um conflito. E aqui em Dublin isso é mais visível, porque aqui é uma cidade bem cosmopolita. Você encontra gente de todo lugar aqui. Principalmente por causa dessas empresas de TI. Estão trazendo gente do mundo inteiro para morar aqui. Quando você vai para o interior, eu viajei quase o interior todo da Irlanda aqui, e eu viajaria de novo. É um país muito bonito, muito bonito. Tem muita coisa para se ver. E quando você conhece o povo lá, quando você diz, eu sou do Brasil, aí o pessoal vem e fala de Pelé, fala de
Tom Jobim, eu fiquei surpreso que o pessoal conhece tanto de música brasileira. Eles sabiam várias músicas de MPB. Eu sinceramente fiquei muito surpreso. Eu não esperava que no interior da Irlanda eles fossem conhecer isso. Eles conheciam a nossa língua também? Sabiam qual era o nosso idioma? Alguns deles viajaram e sabiam falar muito obrigado. Eles meio que arriscam falar algumas coisas assim. Alguns deles tentam falar meio espanhol, porque aqui é mais comum para eles irem para a Espanha. Mas tipo, muitos deles, porque aqui na escola eles aprendem um pouco também sobre o Brasil. E aqui é muito comum nas escolas as crianças estudarem pelo menos 2 idiomas. São 2 mandatórios e você pode escolher mais quantos você quiser, que são eletivos. Os eletivos normalmente são alemão, francês, espanhol. Os mandatórios são inglês e gaélico. Falando isso, entrando nessa parte de cultura, isso, deixa eu abrir sobre isso, né? Vou abrir aqui outro slide. Eles estão perguntando, Rômulo, sobre a questão do futebol também, se o futebol brasileiro conhecido na Irlanda. Eu vou chegar lá já. Mas aqueles gostam muito de futebol, muito, muito mesmo. Aqueles acompanham o campeonato. O campeonato daqui, o campeonato nacional é fraquinho, vamos dizer assim, porque muitos dos caras que aprendem a jogar aqui, que são bons, eles vão jogar no campeonato inglês. Porque o campeonato inglês tem mais dinheiro envolvido, clubes maiores, e é uma das razões que aqui o campeonato daqui é um pouco mais fraco, mas eles daqui acompanham muito. Jogar futebol. Mas aqui eles acompanham muito o campeonato inglês. Aqui tem muita casa de aposta, essas coisas assim, que eles apostam muito em futebol. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Isso aqui, como a gente estava falando do idioma, isso aqui é um mapa mostrando a redução da quantidade de gente que falava gaélico. Isso aqui era em 1800. Esse lado do país aqui, como foi... Essa parte aqui é mais perto de Belfast. Essa parte aqui é mais próximo de Dublin. Que são os 2 polos onde a influência chegou mais forte da Europa, né? Vamos dizer assim. E você pode ver que, à medida que você ia se afastando, essas regiões aqui são praticamente virgens, vamos dizer assim. E aí, com o passar do tempo, essa cultura foi se perdendo, né? Como acontece em todo lugar do mundo. E hoje só algumas regiões isoladas falam gaélico como língua principal. Nós estudamos na nossa sala o processo de aculturação no avanço da globalização. E essa imagem que você traz mostra para nós que não só o mundo subdesenvolvido sofreu com o processo de aculturação. Exatamente. Também na Europa, nós podemos observar esse processo. Pois é, e não é nem tão antigo assim, né? Porque se você pensar em 1900, a Europa já era centro de muita coisa que estava acontecendo no mundo. E hoje são alguns grupos isolados, algumas ilhas. Eu cheguei a visitar algumas dessas ilhas que a língua principal que eles falam lá hoje em dia é gaélico. Tem pessoas lá que não falam inglês de jeito nenhum. Eles têm escolas específicas para eles recebem incentivo do governo para conservar daquele jeito. Se o pessoal quiser sair de lá, eles têm a opção de aprender inglês na escola. Se eles quiserem, na realidade, ter a opção de sair de lá. E essas ilhas, elas hoje em dia são muito turísticas. E o governo, o governo junto com a população, que isso foi iniciativa da população, eles pediram para o governo criar uma política para limitar, ou pelo menos para regular a quantidade de pessoas que vão para essas ilhas, tentar monetizar essas visitas, tentar transformar visita turística em dinheiro e suporte financeiro para essas comunidades. Porque para eles tudo é mais difícil, né? Imagina quando você mora numa ilha que o pessoal não fala pouquíssimo inglês ou quase não fala inglês,
para eles conseguirem comida, conseguirem essas coisas todas. Então, o governo tá assumindo o papel de mediar fazer essa ponte entre essas ilhas, essas zonas onde eles estão tentando conservar esse bem cultural e a fonte de recursos, que seria os fazendeiros, essas coisas todas. E o governo está mediando. O governo basicamente tem uma organização que se encarrega de fazer essa ponte. São pessoas que obrigatoriamente têm que falar o irlandês, o gaélico, e tem que falar inglês também. E essas pessoas são basicamente a ponte, né? Passando para a próxima foto aqui. Enquanto você passa, Romulo, deixa eu te perguntar, ainda sobre essas questões culturais, com relação à comida, porque é muito diferente da comida brasileira. Quando você estava falando aí sobre cultura, acabou que a gente não entrou tanto nessa questão da culinária. Eu vou chegar lá. eu tenho foto das comidas também. Vai dar fome em todo mundo. Isso aqui é o O'Connell Street. Não sei se vocês lembram daquela foto anterior que tinha aquele monumento alto. Aquele monumento alto foi explodido durante um atentado do IRA, durante a década de 70, e o governo, nos anos 2000, construíram esse spire, que é como se fosse uma agulha de ferro que, se eu não me engano, tem 100 metros de altura. E para o pessoal daqui, quem mora em Dublin é o pessoal mais antigo, eles acham que é besteira. Só botaram um negócio lá e para eles meio que não tem tanto significado, porque eles meio que tratam com saudosismo essa ideia de que eles queriam a Irlanda como um país só, a ilha inteira como um país só. Mas a simbologia por trás desse spire é para simbolizar a Irlanda crescendo de volta do que restou depois da Revolução, né, de 1916, depois que o Reino Unido deixou a Irlanda, vamos dizer assim. Eles não deixaram, mas enfim, deu mais liberdade para a Irlanda. Isso aqui foi durante a famine, isso aqui foi durante o período de intervenção da Inglaterra aqui, e nesse período, quase metade da população da Irlanda ou morreu ou emigrou, porque faltou comida aqui. E uma das poucas regiões onde teve um aumento de pessoas foi em Dublin, porque o pessoal que vivia por perto conseguiu migrar para Dublin e conseguir empregos aqui, porque era uma cidade já mais desenvolvida. Mas o pessoal que morava no interior, que não tinha outra opção que não a agricultura, muitos morreram de fome, como eu já falei, e muitos emigraram para os Estados Unidos. É por isso que hoje em dia nos Estados Unidos tem várias celebridades que são descendentes de irlandês. E muitas pessoas também foram para a Austrália. E vocês podem ver que o norte da Irlanda não foi tão afetado quanto o resto da Irlanda. Isso porque essa região aqui ainda estava sob, vamos dizer assim, cuidados do Reino Unido. Então eles não deixaram a fome atacar tão seriamente essa área. Eles ainda supriam esse pessoal com comida. O problema é que nesse período a Irlanda produzia comida, eles produziam muito alimento. Só que o Reino Unido, a Inglaterra, eles tiravam o alimento daqui e levavam para a Inglaterra para servir, para suprir as necessidades dele, e deixavam basicamente o resto para o pessoal daqui. É uma das razões que ainda até hoje ainda existe um pouco desse rancor em relação ao Reino Unido. Mas politicamente, é como eu falei, eles tentam, os governos estão tentando agir de forma mais madura e agir de forma mais cooperativa, né? Tem esse mapazinho aqui, que esse mapa aqui meio que mostra algumas das regiões da Irlanda, algumas atrações turísticas. Alguns deles eu vou falar depois, mas aqui em Dublin tem cervejaria Guinness, que talvez vocês conheçam, Book of Kells, que é um dos manuscritos mais antigos que já foram encontrados.
Newgrange, até hoje não se sabe o que é, mas eu acho que eu tenho umas fotos por final, que é uma construção que até hoje não se sabe o que é, mas é mais antigo do que as pirâmides do Egito. Aqui no norte, em Belfast, tem o estaleiro onde o Titanic foi construído, hoje tem um museu lá. Tem Giant's Causeway, é uma formação vulcânica, não vulcânica, seria magmática, mas não necessariamente de ação direta vulcânica, no norte da Irlanda. Oi? Rochas intrusíveis. Exatamente. O que mais? Estou tentando ver por aqui. Aqui tem os cliffs, que como eu falei para vocês, essa costa aqui, a geografia dela é bem dramática, bem marcada, porque o mar tá atacando diretamente ali. Não, são poucas as praias com areia, assim. A maior parte que você vai ver são cliffs. Ele é aberto para o oceano, né? Para o Oceano Atlântico, exatamente. Aqui são algumas regiões que eles conseguiram. Deixa eu aumentar o zoom aqui agora. Eles conseguiram fazer o mapeamento e acharam os descendentes, os antecedentes de. Não, os antecessores. Não. Eu esqueci os antecessores mesmo. Os antecessores, de Obama, de Obama, Ronald Reagan, JF Kennedy, Michael Collins. Esses três, eles foram presidentes dos Estados Unidos. Michael Collins, ele foi um dos cabeças na Revolução de 1916 aqui. Glendalough hoje é um parque, uma reserva natural, e eu tenho umas fotos de lá. Fung é um golfinho que, aparentemente, esse golfinho vive voltando para essa área lá e conhece o pessoal, os pescadores. Aqui embaixo tem o Farm and Ship, que isso aqui era um lugar era um porto onde o pessoal fugia daqui para outros países para tentar fugir da fome. Bonovox também, né? Estou vendo aqui mais ao norte. Oi? Bono, aqui também mais ao norte, né? Isso aqui é aqui em Dublin, que ele tem uma casa aqui. Onde tem vikings aqui, foi onde eles acharam navios vikings afundados. Aqui em Dublin tem muita história viking. Eles encontraram muita coisa que ficou preservada na lama, porque o terreno aqui ele é mais argiloso e preservou muita coisa. Tipo, tem barcos que você consegue ver o esqueleto inteiro do barco, encontraram muita espada. Aqui tudo que eles vão construir, eles têm que contratar arqueólogos, osteoarqueólogos para fazer uma escavação mais cuidadosa, porque eles sempre encontram artefatos. Talvez por isso essa herança cultural mais forte, né, com relação aos conflitos. Exatamente, Eles têm muito um sentimento de pertencimento à terra. Sim. Deixa eu só te pedir o seguinte, para a gente dar uma acelerada com relação às imagens, porque a gente já está seguindo com 1 hora de entrevista. Beleza. Bom, agora chegou na parte das comidas. Isso aqui é chamado soda bread, é um pão que eles não usam trigo, porque ele é meio que tradicional, porque eles não tinham trigo durante aquele período da fome, eles meio que tinham que se virar do jeito que podiam, né? E isso foi uma das opções. Black pudding, é como se fosse um sarapatel, é o equivalente do sarapatel, que é feito com sangue, com cereais, e hoje em dia é mais refinado, mas antigamente eles faziam do jeito que dava, porque o sangue normalmente era resto. Os ingleses eles não queriam sangue, o sangue eles, depois do abatedouro era jogado fora, e para eles e para os irlandeses eles meio que tentaram aproveitar e fazer comida, e eles misturavam com resto de cereal, resto de vegetal, tudo que eles podiam, eles colocavam lá, secavam e faziam esse pudim, né? Isso é bacon com cabbage. Normalmente eles comem muito porco. Cabbage é que eles comem muito vegetal hoje em dia. Batata, aqui é uma coisa que é muito comum nos pratos. Esse é o que eles chamam full Irish breakfast, que é salsicha, bacon, tomate, cogumelo, ovo, feijão no molho de tomate e Rush Brown. Isso aqui é como se fosse uma batata,
É como se fosse um amassadinho de batata, uma coisa assim, um bolinho de batata. Esse é um stew, que é como se fosse um guisado, que a gente tem no Brasil, um cozido, uma coisa assim, que eles, no tempo da famine também eles colocavam resto de pedaços de carne que eram rejeitados pelos ingleses, resto de vegetal, e fazia o cozido. Porridge, que é aveia. Eles aqui, durante o tempo da crise, eles comiam aveia com água. Porque eles não tinham leite para fazer isso. Leite era considerado um luxo. E basicamente isso. Isso aqui é em relação aos artistas de rua, que aqui são muito presentes. Todo dia você vai encontrar vários assim na rua. Isso aqui é chamado Grafton Street, que é uma das ruas mais famosas aqui de Dublin. É o metro quadrado mais caro da Europa. Lá você vai encontrar loja da Swarovski, loja da Disney, só lojas assim de Prada, só lojas de marca, vamos dizer assim, marcas mais caras. Esse aqui é um grupo mais tradicional de música irlandesa. Passando para a parte de economia, deixa eu abrir aqui o outro, são só 3 fotos. Isso aqui meio que mostra a renda per capita anual na Irlanda. E daí vocês conseguem ver que em algumas regiões existe uma concentração um pouco maior que em Dublin, e mais para o sul, mais próximo de Cork, que são as áreas mais desenvolvidas. Eu não sei de que ano que é esse mapa, porque hoje em dia esse número aqui já está defasado, porque o salário mínimo já é maior que isso. Mas eu acho que o mapa continua bem parecido, só que em Galway... nos dias de hoje, né? Eu acho que só em Galway aqui que aumentou um pouco mais, porque Galway desenvolveu muito. Isso aqui é o aluguel, o preço de aluguel na Irlanda, de uma forma geral, e vocês podem ver que aqui em Dublin, nessa região, as cidades satélites, como eu tinha falado para vocês, é mais caro, porque existe uma demanda muito grande por casas. E esses círculos aqui... É muito caro, Rômulo, também? Oi? Alimento é caro? Não, alimento é bem barato, é muito barato. Mas a moradia, né? A média de aluguel aqui em Dublin está 2.000 euros por mês. Um apartamento de 2 quartos. Se você for para o centro da cidade, vai ser bem mais caro. Mas aqui onde a gente está, de bicicleta dá uns 10 minutos. Oi? E qual é o salário mínimo? O salário mínimo agora está... Eu acho que está 12,50 euros por hora. Mas vai aumentar para 13 e pouco. Porque aqui depende por hora, né? Se você colocar... Deixa eu só fazer uma conta rapidinho aqui. Para ver quanto daria... Já atualizando para o novo, 13... Daria 520... 2.080 euros por mês. E aquele mapa anterior seria por ano. Que o salário mínimo por ano seria quase 25 mil. E é possível viver... Com salário mínimo? Isso, nos mínimos... Tranquilo. Muito, muito tranquilo. Pagar aluguel e tudo? Porque é aquela coisa, é como eu falei, se você dividir um salário mínimo, você não vai conseguir, por exemplo, morar no centro da cidade. Você vai ter que sair um pouquinho mais. Mas é coisa assim de, por exemplo, você vai pegar um ônibus que vai ser meia hora pro centro, 40 minutos pro centro, que não é nada, tá entendendo? Se você tiver uma área que você tem trem, eu vou falar mais um pouco sobre transporte mais pra frente, mas se você for de trem, essas coisas são até mais rápidas. Bom, isso era de economia. Qual é a moeda na Irlanda? Aqui é Libra, ou euro, desculpa. Na Irlanda do Norte eles usam Libra, mas é uma Libra que eles são permitidos imprimir a própria Libra, só que na Inglaterra essa Libra não é aceita. É como se fosse um dinheiro que eles podem usar, podem imprimir o dinheiro deles, mas é usado só na Irlanda do Norte. Desculpa. Os tipos mais comuns de trabalho para estrangeiros na Irlanda. Aqui eu acho que depende muito, acho que depende 80% do seu nível de inglês. Depende 10%, 15% do seu
do quanto você é esforçado para sair da sua zona de conforto, e 5% de indicação, que aqui ainda existe muito essa questão de indicação, porque não é como as cidades que a gente tem no Brasil, as capitais, que aqui a população inteira da Irlanda é por volta de 5 milhões de habitantes, que no Brasil, nas principais zonas metropolitanas, a gente facilmente tem 4, 5 milhões também, tranquilo. Os tipos mais comuns de trabalho seriam trabalhos que você não estaria envolvido com o público, seria lavando prato ou trabalhando de cleaner, essas coisas assim que você não precisa estar falando inglês. Se o seu inglês for bom, você já consegue um emprego um pouco melhor. Seria mais em contato com clientes e coisas do tipo. Mas aqui também a experiência conta muito. Se você tem uma referência de algum outro lugar que você já trabalhou aqui, ajuda muito. O custo de vida aqui, tirando o aluguel, é relativamente barato. Porque aluguel está muito caro, porque aqui, depois da crise de 2008, o governo entregou o setor imobiliário nas mãos das construtoras. E isso fez com que as construtoras pararam de construir casas, e terminou que isso causou uma elevação no preço das casas, porque a demanda continuou crescendo, porque está vindo muita gente morar em Dublin, e as construtoras estão segurando a construção de casas, porque aí eles ganham mais dinheiro, né? Mas aí o governo está começando a voltar a intervir nessa questão, porque está prejudicando a economia, de uma forma geral, porque o pessoal está perdendo o poder de compra. Para a próxima, custo de vida, qualidade de vida. Qualidade de vida que é boa também. Se você tem um emprego médio, ou até com salário mínimo, você compra comida. Se você der valor a isso, você compra roupa de marca, você consegue ter seu carro, você consegue alugar casa. Comprar casa ainda está muito caro, para um salário mínimo. Mas dá para viver bem dignamente. Como é economia, segurança e educação do país. A economia, como eu falei para vocês, aqui se aproxima eu vou dizer socialismo, mas não é socialismo, tá? Mais num sentido assim, é um capitalismo com mais foco no social. Vamos dizer assim, eles ajudam mais as pessoas a saírem da situação ruim que elas estão. Em relação à segurança, aqui é bem mais seguro que o Brasil. Existe crime organizado, mas aqui eles têm que se esconder muito, porque a polícia é bem ativa em relação a isso. Aqui os crimes são bem esporádicos, vamos dizer assim. Tanto que hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa é esfaqueada ou alguma coisa assim, que é um crime muito sério, no Brasil isso não sairia no jornal. Aqui passa uma semana no jornal, a pessoa que foi esfaqueada, coisa tipo assim. Essas coisas ainda são... Choca, né? A violência, ela choca. Exatamente. No Brasil, a gente perdeu a sensibilidade a gravidade dessa situação. A questão das portas, se as portas são das portas coloridas... Ah, não. Calma. Desculpa, eu pulei um aqui. Como economia... Se a Irlanda acolhe bem estrangeiros e turistas, eu acho que acolhe, desde que você seja honesto, né? E você seja aberto também, você esteja disposto a conhecer a cultura deles, que você respeite a cultura deles, não tente impor como funciona da mesma forma em troca. Eles não tentando impor a cultura deles sobre a nossa, tá entendendo? Aqui, por exemplo, a gente tem amigos irlandeses e amigos brasileiros, e por exemplo, a gente faz um churrasco. Aqui, a questão de ser vegetariano é muito forte. Aí, hoje em dia, se eu vou fazer um churrasco, eu não preciso perguntar se o pessoal... tem alguém aí que não come carne? Eu já assumo que vai ter alguém, porque é bem comum ter gente assim. Eu já preparo um churrasco e já levo berinjela, já levo tomate, cebola, essas coisas assim, e peço que as pessoas... se você tem algum requerimento específico, alguma coisa que você gosta mais, leve. E é basicamente assim, mas é bem tranquilo. Se você partir do princípio que você está respeitando eles e eles estão lhe respeitando, fica muito fácil a convivência, porque eles são muito parecidos com a gente. Democratização do respeito, né? Exatamente,
Partindo agora para a parte das curiosidades. Esse é o último tópico. Deixa eu só fechar esse aqui, para botar outro slide. Não fechou? Bom, esse foi o das portas. Qual era a pergunta? Sobre as portas das casas irlandesas, são coloridas. Então, você já pintou a sua de qual cor? É relativamente comum. O pessoal gosta porque os prédios aqui eles são muito uniformes. Eles são construídos em, vamos dizer assim, em lotes. São meio que períodos históricos. Que aqui o crescimento ele é bem planejado. Pelo menos nesses períodos, eles tentaram desenvolver algumas áreas específicas. Daí você consegue ver, por exemplo, você chega em uma região, uma área, um bairro, que você consegue ver que aquele bairro é quase todo no mesmo estilo arquitetônico, mesmo tipo de casa. Daí uma tentativa do pessoal de meio que dar um pouco mais de vida, um pouco mais de diversidade aos bairros, é fazer isso, de pintar as portas. Oi? Para personificar, personalizar cada Exatamente. moradia. A da gente aqui não dá para fazer isso porque a gente mora num apartamento. Aqui é tudo uniforme, tem uma empresa que administra o prédio e eles são responsáveis por pintar, por manter tudo organizadinho. A outra pergunta era qual é o significado da bandeira da Irlanda. Essa é a bandeira da Irlanda. O lado verde representa os protestantes, do lado laranja representa os católicos, e o branco representa a paz que une esses dois povos, porque no tempo que a Irlanda se tornou independente, essa era a principal razão de divisão entre os povos. Oi. Só um comentário que apareceu aqui no chat, que acho que seria bem legal a gente falar aqui, é que a questão de pintar as portas é para que você saiba qual é a sua casa. Sua casa. Acho que elas são todas iguais, né? Você chega na rua e eu moro em qual agora? Sai tentando abrir porta por porta. A outra pergunta isso se você acertar a rua, né? Isso! Tem outra pergunta aqui. Na Irlanda tem muito brasileiro. Aqui, hoje, tem cerca de 16 mil brasileiros. É uma quantidade bem considerável. Mas eles se concentram muito em Dublin. Você sai aqui para os parques, você anda pela cidade, você escuta muito português. Mas se você se afasta de Dublin, você vai para um bairro mais afastado, mesmo na zona metropolitana, você já percebe a diferença grande, assim, que tem bem pouco brasileiro. Qual a diferença de horário para o Brasil? Agora são 4 horas, porque a gente está no horário de verão aqui, mas no horário normal seriam 3 horas. Qual era a outra mais? Essa é a próxima. É verdade que o país é conhecido por ter muitos trevos. Aqui tem uma cultura. É como no Brasil a gente tinha os índios, aqui eles tinham os druidas, que são. Eles são uma parte, vamos dizer assim, porque eles chamavam aqui. Agora esqueci o nome do grupo que vivia aqui antes. Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Que era o grupo mais nativo daqui, vamos dizer assim. Não, os vikings eles chegaram aqui depois. Esse grupo, eles tinham a base da religião deles era mais uma devoção à natureza, como eram com nossos povos indígenas. E eles acreditavam em fadas, em coisas do tipo assim. E o trevo foi uma adaptação, foi uma tentativa de culturalmente trazer esse povo para o lado quando chegaram os colonizadores, vamos dizer assim. Porque no Brasil foi mais ou menos a mesma coisa, onde a gente pegou muita coisa da cultura indígena e meio que foi incorporado na cultura que a gente tem hoje, como nomes, como Paraíba, Pernambuco, que são todos nomes que têm origem indígena, né? E aqui,
Eu acho que trevo tem, mas não é nada fora do normal, não. Os esportes mais populares na Irlanda. Futebol acho que é o primeiro, que aqui eles jogam muito futebol, as crianças. Eles não são tão bons quanto os brasileiros, a gente já nasce jogando bola. Aqui eles têm que fazer um esforço maior. Mas tem muita criança que joga futebol, são viciados em futebol. Aqui nos pubs, por exemplo, você chega em todo pub, tem uma televisão passando futebol, o pessoal vai para o pub para assistir futebol. Aqui eles acompanham, como eu falei, acompanham mais o campeonato inglês e campeonatos na Europa em geral, porque o daqui é um pouco mais fraco. Outro esporte que eles têm aqui, esse é mais local, eles chamam Gaelic Football, é futebol gaélico, e é como se fosse um futebol, mas eles podem segurar a bola com a mão e tem algumas regras diferentes. Eles podem passar a bola com a mão, mas eles não podem correr mais de alguns passos com a bola na mão também, eles têm que ir quicando a bola e coisa do tipo. Outro esporte que é parecido com esse é hurling, que esse a gente não tem tradução para o nome dele. Eles usam o mesmo princípio do futebol gaélico, mas eles usam esses bastões em vez do... E a bola é menor. E o nome dessa bola é Schlita, que eles chamam, desculpa. Que literalmente em irlandês significa bola. E essa é a barra que eles usam, tanto para o futebol gaélico como para o hurling. Eles podem fazer um gol na barra, o gol da barra vale 2 pontos, e o gol por cima da barra vale... Eles têm, na realidade, tem 2 tipos de ponto, desculpa. Esse de cima vale como se fosse 16 pontos, e aqui vale 2 pontos na barra, dentro do gol, né, vamos dizer assim. E para mim ainda é muito confuso entender como eles calculam tudo depois. Porque é muito mais fácil fazer o gol aqui em cima. Então, apesar de o número ser 16, ele vale menos. Eu acredito, a única lógica que eu consegui encontrar é que vale 1/16 de um ponto. Foi a única forma que eu consigo fazer alguma lógica disso aqui, mas posso estar errado. Futebol americano, aqui tem também. Esse é o troféu do campeonato irlandês, futebol americano. No Brasil é um esporte que está crescendo também. Eu sei que em João Pessoa vocês têm o João Pessoa Spectros. Em Recife a gente tem o Recife Mariners, são rivais. O rugby também aqui eles não jogam tanto, mas eles gostam de assistir bastante. O pessoal que joga mais é pessoal mais do interior. Aqui em Dublin eu vejo pouquíssimas pessoas jogarem. Tem algumas escolas que tem na educação física, mas é basicamente isso. Você tem praticado esporte aí? Aqui eu tenho jogado futebol mais. Aqui eles têm muito society. Aí é mais fácil de arrumar gente para jogar. E aqui dá para correr muito. Mas não? Não, porque o futebol americano, o campo que eles estão jogando está muito longe de mim agora. Aí ficava muito contramão para ir e tal. Mas eu sempre que dá, eu apareço por lá para treinar com o pessoal. Voltando aqui, outro esporte que eles assistem muito é corrida de cavalo. Era o que eu ia falar para vocês lá atrás das casas de aposta. Aqui eles têm algumas casas de apostas que são regulamentadas pelo governo. E as apostas e todos esses esportes que eu falei para vocês, eles estão inclusos nessas categorias que você pode apostar lá. E tudo que você faz lá tem, por exemplo, tem limite de aposta, de vez em quando tem vistorias do governo nessas casas de aposta para ter certeza que está tudo indo de acordo com a lei, não está sendo usada para lavagem de dinheiro e coisas do tipo. Tinham falado do transporte lá em cima. Quais são os meios de transportes utilizados em Dublin? Esse é o Dublin Bus, que é o ônibus que eles usam, que tem esse primeiro andar também. Esse aqui você entra pela frente, por essa porta aqui. Você aqui na frente paga, eles só aceitam moeda, ou se você tiver o cartãozinho do ônibus, que aí pode ser carteira de estudante, pode ser um passe eletrônico que você recarrega, mas se você for pagar com dinheiro é só em moeda, eles não aceitam dinheiro de papel.
E o motorista fica aqui na frente, não tem cobrador, você entra, sai. Outro transporte é o Luas. Luas é como se fosse um trem urbano, e esse é relativamente novo, esse ainda está sendo expandido. Estão expandindo para o aeroporto agora, mas já funciona para a parte do sul da região metropolitana de Dublin, que é onde tem mais um centro comercial, uma coisa assim, onde eles viram que tem uma necessidade maior de transporte público, porque tem muito escritório, tem empresas grandes como eBay, essas empresas têm muito empregado. E recentemente foi feita uma expansão para o centro de Dublin. Romulo, eu vou te pedir para dar uma acelerada para a gente conseguir ver tudo. Tá. É muita coisa para a gente conhecer. Tá, esses são os últimos. Só tem 5 mais. Esse é o DART, que é um trem interurbano, só que é de curta distância. Esse aqui é como se fosse um trem metropolitano. Tem esse trem, que são trens que vão interestaduais. Que esses aqui são os de maior distância, são os trens que são mais rápidos. Principalmente ferrovias, né? Exatamente. Aqui eles usam muito ferrovia para transporte de mercadoria, para transporte de gente também. E esses trens, eles são mais rápidos, eles chegam a quase 200 km por hora. Esse é o Dublin Bikes, que é basicamente uma bicicleta que você pega o cartãozinho, você recarrega o cartãozinho lá e você usa a bicicleta, vai para outro ponto, bota a bicicleta de volta lá. E é pública essa daí. Aqui você vê que tem muita gente que usa bicicleta. Aqui o governo faz uma campanha muito grande para o pessoal usar capacete, usar colete, respeitar, ficar na faixa de ciclista, não ficar no meio dos carros. É basicamente isso, a questão de transporte. A bicicleta está crescendo muito aqui mesmo, especialmente porque o clima está ficando mais quente, o pessoal está conseguindo sair mais de casa sem se aquecer tanto. E o último ponto era como está o coronavírus na Irlanda. Aqui a gente está reabrindo o comércio já, está reabrindo tudo. Aqui o governo dividiu em 5 passos. A gente passou do primeiro, o segundo vai ser dia 1º de março, abril, maio, junho. Vai ser o primeiro do próximo mês, a gente começa o próximo estágio. Nesse primeiro estágio agora abriram todas as lojas de construção, tudo que era essencial, relativamente, que era menos essencial, que foi fechado, está aberto agora. E eles têm uma categoria de prioridade. Quanto mais o pessoal precisa, eles vão tentar abrir um pouco antes. Mas aí estão abrindo de 2 em 2 semanas para dar tempo de monitorar, para ver se os casos estão aumentando. Mas durante a quarentena, que foi muito, muito, muito severo. Tipo, tava polícia na rua, teve gente que foi multada, teve gente que foi presa, estavam na rua, se eles vissem você num carro e você não tivesse uma carta dizendo que você era ou autorizado a trabalhar na rua, se você fosse trabalhar com um transportador ou alguma coisa do tipo, ou se você estivesse tomando conta de algum idoso, alguma pessoa vulnerável. Essas eram as 2 únicas explicações. Essas eram as 2 únicas que eram aceitáveis. Ou então se você estivesse indo fazer compras. Eram as 2 únicas aceitáveis. E se eles lhe pegassem, por exemplo, se eu tenho um supermercado aqui perto de casa, e se eles me pegam em outro bairro, e eu dissesse, não, eu tô indo fazer compra. Aí eles, você mora onde? Aí, e eu dissesse onde eu morava, se eu mentir ou não, eles já estão checando a placa do seu carro. Porque tudo, eles estão lhe perguntando, mas eles já estão checando, né? E se eles me pegarem mentindo, por exemplo, é pior ainda. Entendeu? Eles estavam fazendo esse check, assim, de saber se você estava no seu bairro, se você não podia ir além de 2 quilômetros de casa, a não ser que o supermercado fosse mais de 2 quilômetros, mas tem que ser o supermercado mais próximo da sua casa. E funcionou muito bem mesmo. A gente aqui faz 2 dias que a gente não tem mais morte, ninguém mais morreu de coronavírus. A quantidade de casos continuou diminuindo. E é basicamente isso. A gente parece que está numa fase mais saindo desse problema agora. A economia deve voltar ao normal, todo mundo sofreu. Muita gente que estava em casa reclamou, mas o governo fez muita campanha para ajudar, para sensibilizar o povo em relação ao pessoal que estava na linha de frente, que trabalha nos hospitais, enfermeiros, os médicos.
estavam saindo de casa todo dia, se expondo a pegar a doença para cuidar de outras pessoas, para cuidar do pai de alguém, da mãe de alguém. E funcionou muito bem, funcionou muito bem. O pessoal aderiu bem às medidas e funcionou muito bem. Acho que hoje a gente está perto do fim já. Perfeito. E é isso. Rômulo, eu queria te agradecer bastante, né, por toda essa disponibilidade. Se pudesse colocar só a imagem, né, tirar isso, obrigada. De nada. Eu queria agradecer bastante a sua disponibilidade, né, que há tantos dias a gente já vem conversando, né, passando as informações para que esse momento acontecesse. Agradecer também a vocês, né, os alunos que mandaram as perguntas, que estudaram realmente, foram pesquisar. Você vê pelo nível das perguntas que eles foram buscar, eles foram estudar. Então, realmente eu fiquei muito feliz com toda essa participação, com todo esse interesse, né, e em conseguir promover esse encontro de vocês, para que tantos alunos tivessem contato com essa cultura, né, tão diferente da nossa em alguns sentidos e às vezes tão próxima do que a gente vive, né, e a gente conseguir fazer esse comparativo, a gente conseguir ter esse acesso. Então, eu te agradeço bastante, Romulo, por toda a disponibilidade. Eu quero agradecer a vocês também, pela paciência também de escutar. E eu quero pedir desculpa a vocês também, porque eu fiquei sentimental naquela parte ali, mas é porque você vê que teve muita criança, bebê, Não, foi maravilhoso você mostrar essa questão de... que a gente não precisa perder o sentimento. Exatamente. É uma cultura diferente da nossa que a gente simplesmente vai se sentir isso não foi comigo. Não, é você realmente se sensibilizar, é você ter esse exercício de empatia. Então, isso foi mais um aprendizado para a gente, entendeu? E a gente saber que quando a gente for para os outros lugares, a gente fazer como você fez, e chegar se sentindo parte, né? Tentando realmente entender, tentando fazer parte e principalmente respeitando a cultura. Exatamente. Você tem que entender, você está num ambiente novo. Isso. Perfeito. Muito obrigada, realmente. Obrigado aí também, galera. Eu vou parar aqui a gravação, só para a gente finalizar o vídeo. Tá bom.